E aí, neste vídeo vou falar sobre Docker. Um vídeo overview sobre Docker para demonstrar alguns recursos sobre esta ferramenta, como que cria um container e sobre o seu funcionamento diante aqui do sistema Linux, né? Para entendermos, né, algumas features dele, para entender como a estrutura dele funciona. Então aqui diretamente na fonte da sua documentação, Docker docs.docker.com engine install, porque tem o Docker Desktop e a engine do Docker. Então vamos install Docker Engine. E aqui aqui possui, né, essa tabela com essas distribuições, né? Então eu vou usar o Debian no caso. No meu caso eu estou usando uma distribuição Debian. Aqui tem a lista, né? E aqui é o tutorial de instalação. É só seguir esse tutorial aqui, é tranquilo, dá para usar esses comandos que estão aqui, usando esses comandos, adicionando os repositórios, adicionando a chave também ali que ele pede para instalar o CA Certificates, cur aqui no PG, adicionando as chaves do GPG, e após isso os repositórios e instalando com esses comandos. Dá para usar também, se nós formos aqui embaixo, tem um script, né? Dá um cur, puxa esse script, depois dá um sh, o script, né? Que ele vai instalar também rapidamente. Então existem duas formas de instalação no Debian. Em outras distribuições, às vezes é com os próprios repositórios. DNF install, docker docker lá no Fedora, por exemplo, no Red Hat, né? Enterprise Linux. Docker, no caso, o funcionamento dele no desktop tem o Docker Desktop. Não vou utilizar aqui nesse tutorial, nesta aula, não vou utilizar. Mas o que é um container, né? Basicamente, um container ele vai ser um isolamento de processos, né? É um isolamento de processos que é na mesma instância do kernel em um ambiente autocontido. Ou seja, ele vai estar junto ao kernel, mas ele não vai estar virtualizando propriamente dito como uma máquina virtual. Então o Docker, ou um container, que pode ser também um jail, ou um chroot, ou um LXC, que também é um container, que foi implementado diretamente no kernel do Linux, acho que por volta de 2007 e 2008. O Docker utilizava esse LXC. Hoje ele já utiliza o próprio daemon dele, que é o containerd. Se nós formos aqui, ó, dermos um ps ao x, depois de instalar todo o sistema, né? Aqui já está instalado nesse meu sistema. Então pipe grep, cont, a gente vai ver aqui, ó, o srbin, containerd e docerd. Então ele tem o próprio daemon, né? Os próprios aqui, ó. Ali está cortando mais esses dois processos aqui. Então, o srbin, containerd e docerd, esses são os próprios processos do Docker. O que é um container em relação ao kernel? O kernel utiliza os namespaces e os cgroups. Os cgroups são mecanismos que estão dentro do kernel, né? Aqui diz, né? Aqui tem até uma referência de documentação pelo Medium, aqui, se clicar nesse link, vai ser redirecionado para o Medium, que ali tem a explicação, que é complexa, do que é um cgroup. Então, um cgroup, basicamente, né, ele vai ser um mecanismo para agregação e particionamento de um conjunto de tarefas e todos os seus futuros filhos. É assim que o Docker usa para isolar esses containers, né, dentro ali, em relação ao kernel, com os seus cgroups, né? São mecanismos internos do kernel do Linux. Então, é assim que ele vai fazer o isolamento desse container Docker, designando um cgroup exclusivo para cada container. Cada container tem um cgroup exclusivo. Para ver os cgroups aqui no caso do Linux, ó, system -cgls, aqui ó, cgroups ls. Então ele vai listar os cgroups que estão sendo utilizados nessa máquina. Aqui eu não estou ainda nem subi um container ainda. Só estou mostrando, né, como funciona alguns recursos do kernel do Linux. Systemd-cgtop. Aqui vai mostrar os control groups, né, como diz aqui em cima, control groups em funcionamento em tempo real. Como podemos ver, né, eles estão em tempo real funcionando. E no caso dos
namespaces. Os namespaces são recursos do kernel, né? Tipo montar, o mount, UTS, IPC, PID, rede e usuário. O Docker utiliza esses namespaces dentro do seu sistema em relação ao kernel do Linux, né? Para poder extrair os recursos do kernel. Então ele usa os cgroups e os namespaces para o funcionamento adequado desse sistema, né, em relação ao kernel do Linux, né? Então ele usa a mesma instância do kernel do host. Então ali há também uma questão de segurança, um problema de segurança, porque se tiver muitos privilégios esse Docker, esse container propriamente dito, ele, né, você pode escalar privilégio até o host principal que está rodando esses containers. Então tem que ter muito cuidado em relação a esse tipo de coisa. Aqui ele explica como funciona um chroot, como dito, que nem quando a gente instala o Arch Linux, por exemplo, dá um art chroot /mnt. Ali você vai ver um container ou um jail, uma prisão, vamos dizer assim, sendo criada para você conter aquele sistema, instalar o que é necessário nele, configurar o que é necessário nele, e depois você sai desse chroot, desmonta o sistema e reinicia, e está instalado o Arch Linux, no caso do Arch Linux. Então é um documento aqui mais complexo e que explana de forma mais profunda o seu funcionamento. E o que é um Dockerfile, né? Dockerfile você pode fazer um build de uma imagem personalizada, né? Você pode criar uma build de uma imagem personalizada para você configurar essa imagem do Docker, né? O que é uma imagem do Docker? Por exemplo, eu vou dar aqui um comando, Docker Images, que eu tenho aqui algumas já. Nginx, Ubuntu, né? Fedora e esse web server aqui. O que é esse web server? É uma imagem Dockerfile que eu criei personalizada. Como é que eu fiz? Eu criei aqui uma pasta chamada Dockerfile. E aqui tem um Dockerfile extremamente simples, from nginx latest, e vai usar o user root, né, aqui dentro do Docker. Esse user root aqui ele tem suas limitações, seus bloqueios, né, para não escalar privilégio, obviamente, mas tem questões de segurança, isso aí é outra história. Docker build, ponto. Só que eu quero colocar outro nome, eu vou colocar ali server web 2, né? Então ele vai. Então, no caso aqui, para criar esse Docker build só com letras minúsculas, não pode usar letras maiúsculas. Então, ele criou ali, ó, Docker image. Podemos ver, ó, server test. Ele criou esse server test. Então, comandos como esse, né? Como é que eu vou baixar uma imagem pronta lá do repositório Docker Hub? Então, onde está as imagens do Docker? No Docker Hub. Então, Docker Pool, Debian, latest, que é a última, né, versão do Debian. Então dá um Docker Pool. Esse Docker Pool vai começar a baixar essas bibliotecas do Debian. Então já baixou aqui o Debian, está aqui. Debian, aqui está o Image ID, né? Aqui quantos dias ele foi criado lá no Docker Hub, 2 dias ago, o tamanho dele, né? Está tudo aqui. Aqui a versão, a tag dele é latest, né? A última versão possível lá do Docker Hub. Então, como que eu rodo ele em background? Né? Muitas vezes você quer rodar uma aplicação em background. Como é que eu faço? Então é Docker, digitando esse comando diretamente no terminal ali, ele vai chamar esse Docker, então dando um run -d, que é para rodar em background, como se fosse um daemon, né? -t, que é para você chamar um TTY, um pseudo terminal, quando você quiser entrar dentro dele. E daí você coloca ali o nome, né? Debian, por exemplo. Ou eu vou colocar Debian mesmo, né? Se a gente puxar aqui, ó, dá 2 tab, ó, Debian e Debian Latest, que é a mesma coisa. Então é Debian. Dá para trocar o nome também, se quiser, né? Fica um nomezinho quando ele está rodando, fica um nome ali, né? /bin/bash, para ele me dar esse terminal quando eu quiser entrar dentro dele. Então Docker Run, ele vai me mostrar essa hash, esse ID desse Docker. Se eu der um Docker PS, ele vai me mostrar, ó, 29C6, ó, 29C6 até 1D, ó. Ele abrevia esse container ID. Ele está rodando a 8 segundos, o status a 7 segundos, e a port, né, não tem nada. E aqui, ó, Blissful Johnson. Esse aqui é o nome dele. Dá para trocar esse nome, é um nome aleatório que o próprio Docker dá para este
container. Então, docker ps-a vai mostrar o que já foi rodado aqui nesse sistema, né? Então, docker ps vai rodar o que está rodando neste exato momento, né? Ó, systemd -cgtop. Vamos ver agora, né? Aqui mostra, né, como já demonstrado antes, ó, docker aqui, ó, docker.service. Ele fica pulando aqui, né? Mas ó, docker, ó, aqui está, ó, 35 db35d. Se eu colocar aqui um docker ps para mim pegar o container ID dele e dar um docker inspect, colocar esse container ID, né? Eu subir lá em cima e ver o seu container ID completo, ó, 35D. Aqui, ó, 35D é o que está rodando nesse slice, system.slice, no control group. Então eu posso ver que esse container está rodando mesmo ali nos cgroups, né? Tá aqui, ó, 35D, db35D, db35D. É o mesmo container ID. Como que eu entro dentro desse container nesse exato momento? Agora eu quero entrar dentro desse container para mim manipulá-lo de alguma forma, de alguma configuração que eu quero fazer, né? Então, docker ps para mim ver novamente o container ID, se eu não copiei ele, né? É docker exec -it, né? Eu vou entrar dentro desse tty, né? Vou entrar dentro dele e /bin /bash, né? /bin /bash. Agora estou dentro do container. Se eu der um mount aqui, ó, vou ver o que está montado nesse file system do Docker, né? Dentro do file system do Docker para mim inspecionar alguma coisa, para mim ver. O que é recomendado fazer dentro de um container? É só rodar uma aplicação e o mínimo possível de recursos dentro de um container. Por exemplo, eu quero rodar, por exemplo, eu vou sair daqui. Ele vai continuar rodando, ó. Docker ps, tá ali, ó. Ele está rodando ainda. Docker queue. Então, colo ali, ó. Ele vai desligar, vamos dizer assim, né? Esse container. Eu quero rodar um serviço específico agora. Eu vou rodar um serviço específico. Então, é Docker. Como eu já sei que tem o Nginx baixado, então run -it, docker run --help, para mim saber, né, o que eu estou fazendo. Então aqui tem toda a documentação, vamos dizer assim, né, daquele comando, docker run, que é aquela flag run tem a sua própria documentação. Você vai ver todo, ó, -t, ó, tty, que é o pseudo terminal dentro do Linux, né? ls/dev, você vai ver um monte de pseudo terminais aqui, ó, tty27, tty26, então vai alocar um tty para adentrar esse container, né? Então docker run -it, -d, -p, eu quero a porta 8080 para me acessar por fora, a porta 80 que vai ser a porta do serviço dentro desse Docker, Nginx. Então eu vou rodar esse Nginx como um daemon. Ó, ele já me trouxe o container ID. O que acontece? Se eu dar um cur, eu vou pegar o IP, né? No caso aqui, o IP do Docker é 172.17.0.1, né? Só que o que acontece? Vai estar rodando na minha MP1S0. Né? Vou pegar então aqui esse IP e vou dar um cur, 8080. Ó, thank you for using Nginx. Então está rodando para fora daquele container, né? Docker ps. Ó, aqui diz, ó, ports, ó, tá dizendo aqui que está rodando 0.0.0, 2.8080 para a porta 80 dentro do container. A 8080 é a porta que é para mim acessar por fora. E a 80 é que o container está executando dentro do container. Qualquer local dessa rede eu acesso esse container. PSOS pipe grep, Docker, por exemplo, eu quero verificar o container, o container D aqui, ó, 465. Então eu dou um lsof, -p o PID, né? -p o PID, e podemos ver o que ele está, né? Geralmente, né, ele vai pedir para rodar como root, né? Mas aqui diz o que ele está rodando, o que ele está puxando em /proc, o número do processo, é ali que fica os processos, inclusive, né? É em /proc, né? Vou entrar como root aqui, onde que está os arquivos desses containers, né? Então,
ls/var libdocker. Libdocker vai estar onde estão as imagens e os containers. Então, containers, eu vou para essa pasta, né? cd containers, está aqui os seus containers IDs. Né? Então, docker ps, ó, B2, B26. Então, B26 a gente acha aqui, ó, tá aqui, ó, B26, cd B26, vou entrar dentro desse container ID, que é o Nginx, que está rodando nesse exato momento. E está aqui, ó, toda a configuração, resolve.conf, que é a parte do DNS, né? Hostname, hostconfig.json, então host config.json, tem muitas configurações, então está aqui toda a configuração desse container. Docker ps, copiar novamente, docker diff, e vamos ver, né? Ó, o que está montado ali nesse container, né? /etc nginx. Ou seja, isso aqui é limitado. Né? Não pode montar tudo que está dentro do sistema hospedeiro, né, no convidado, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Como se o container fosse uma máquina virtual. Mas ela não é. Né? Ela é um isolamento de processos autocontido. Vou dar um docker stats aqui. Ó. A gente pode ver em tempo real, né? O nome do container, o seu container ID, quantos de CPU está sendo utilizado, aqui a memória usada e o limite de memória, ou seja, tem muitos comandos que você consegue aumentar o limite, diminuir o limite de memória, o uso da CPU, a porcentagem de memória, o uso da entrada e saída da rede, net IO, input output, block, a input output e o PIDs. Né? Então, basicamente, o funcionamento é esse, a base de funcionamento do Docker é essa. A documentação é vastíssima e gigante. Né? Tem muitas e muitas coisas que dá para falar aqui. Mas basicamente é isso o funcionamento do Docker. Se gostou do vídeo, deixe um like. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.